Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Wellerson. Seja Boa noite. bem-vindo. Boa noite, Marcos. Boa noite aos nossos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma live doutrinária do Obreiros da Fraternidade. É com muita alegria que a gente recebe hoje o Wellerson Santos, esse querido amigo do movimento, né? Tanto reconhecido aí nacionalmente, dentro do movimento, como conferencista, como médico, como escritor espírita. E para nós, da Associação Espírita Obreiros da Fraternidade, é uma alegria imensa recebê-lo aqui na noite de hoje. E mais esse trabalho, mais um desses trabalhos de divulgação que viemos fazendo para o Espiritismo, para o movimento, nesse momento que a gente se encontra ainda impossibilitado de retornar às nossas atividades presenciais e, portanto, nós expandimos, vemos a necessidade, a obrigação de expandir nossas fronteiras, né? As paredes da nossa casa ficaram pequenas e a gente precisou expandir essas fronteiras e levar a mensagem mais longe, ao mesmo tempo que a gente mantém esse serviço, esse trabalho de apoio, né, de esclarecimento aos nossos frequentadores. E na noite de hoje, o Wellerson vai trazer um tema que eu particularmente adoro, que é, né, quando envolve o Evangelho, eu que participo de NEP, né, quando envolve o Evangelho, eu acho sempre proveitoso, sempre temas fantásticos que a gente pode colher muitas informações que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano e aplicar em nós, que é não se pode servir a Deus e a Mamon, esse tema que está lá, né, descrito no Evangelho, que está bem discutido por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E com certeza o Wellerson vai trazer para nós suas contribuições luminosas que vão nos preencher, vão nos consolar, nos esclarecer muito. E a gente agradece muito tanto a presença de vocês, do público, como a Wellerson, como os nossos apoiadores, o pessoal da TV7 que tem nos acompanhado nesse trabalho, nos apoiado nessa transmissão para levar essas mensagens e essa divulgação mais longe. Então, antes de iniciarmos nossa conversa, né, o Wellerson iniciar a sua conversa conosco, nós vamos fazer nossa prece inicial, pedir nesse momento a harmonia, né, fechar os nossos olhos e pedir a harmonia necessária para a compreensão, para a troca, para o compartilhamento desses sentimentos, desses conhecimentos que aqui serão discutidos, dialogados, sob a inspiração do Cristo, do seu amor, na sua presença divina e luminosa, pelas suas palavras, pelo seu evangelho, pela boa nova que ele nos trouxe e que vem revelar aos nossos corações o caminho de amor, de luta e de transformação que nos levará aos degraus mais avançados, mais elevados da evolução. Que a paz do Cristo, nesse instante, nos envolva através da palavra que ecoa ao longo dos séculos e que o amigo seja inspirado pela espiritualidade amiga para levar aos corações o necessário, o essencial, o esclarecimento sublime das palavras de amor do Cristo. Que a luz esteja conosco, em nossos lares, em nossos corações, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Então, Wellerson, é com muita alegria que a gente recebe aqui você, mais uma vez, a gente repete isso, e fique à vontade, meu amigo, use o tempo que você achar necessário, e nós esperamos que o público receba você com essa mesma alegria que nós recebemos, e a gente possa interagir bastante na noite de hoje. Queridos amigos, companheiros de Ideal Espírita, aos amigos da Associação Espírita Obreiros da Fraternidade, de Cruz das Almas, do interior da Bahia, aos amigos da TV7, de todos os canais que nos acompanham, uma boa noite. Que Jesus possa nos envolver, possa nos fortalecer nessa noite, para que possamos, ao estudar o seu Evangelho, abrir os nossos corações para recebermos como sementes a fim de germinar, crescer, florescer
e, quem sabe, um dia frutificar. O evangelista Lucas, por meio do seu evangelho, no capítulo 16, versículo 13, teve ocasião de registrar as palavras de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. De posse desses ensinamentos, nós gostaríamos de buscar o apoio da espiritualidade amiga e especialmente da benfeitora Amélia Rodrigues, que pela mediunidade de Valdo Franco tem desdobrado as páginas do Evangelho, nos trazendo profundas lições. Essa história que nós vamos narrar está registrada no livro Primícias do Reino. Aquele era o entardecer de fogo. Um jovem mancebo rico aproxima-se de Jesus. Trazia na intimidade do seu coração dúvidas. Perdido, queria encontrar o caminho. E ali, naquele encontro singular, o jovem então perguntou: Bom mestre, que bem deverei fazer para conseguir entrar na vida eterna? Jesus, olhando com profunda bondade para o jovem, lhe disse: Por que me chamais bom? Bom é meu Pai, que é Deus. Se queres vida eterna, guarda os meus mandamentos. Mas quais são os mandamentos? Jesus então respondeu: Amar a Deus sobre todas as coisas, honrai a seu pai e a sua mãe, não matar, não roubar. E o jovem, como é típico de alguns nos seus arroubos, logo interrompeu Jesus, dizendo-lhe: Mas, Senhor, desde a minha meninice eu guardo esses mandamentos. Tenho recebido da educação dos meus pais. O que me falta ainda? Naquele momento, então, Jesus dá-lhe uma direção. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Naquele momento, o silêncio se fez. O jovem abaixou seus olhos, meditando nas palavras do meigo Rabi. Ele tinha sede de paz. Embora, na rica propriedade em que morava, participasse de banquetes com os acepipes mais variados, envolvesse o seu corpo em tecidos de linho, arcas abarrotadas de ouro, sentia-se profundamente infeliz. Agora que recebera a diretriz de Jesus, o que fazer? Angustiado, o mancebo rico viu passar na tela da sua memória, como se fosse a sua própria vida, o filme da sua existência. Era um jovem sonhador que buscava as competições de Cesareia de Filipe. Na corrida de bigas, ele era um grande jogador. O seu sonho era um dia ser o vencedor. Estava se preparando para daí a uma semana participar daquele grande empreendimento. Seu pai havia lhe comprado cavalos que vieram da Danúbia. Estava sendo treinado por escravos e tinha certeza que aquela seria uma competição gloriosa. Interiormente, o jovem mancebo rico dizia-se, sem dizer palavras:
Senhor, eu irei contigo, mas ele hesitava. Achava que aquele não era o momento. Seus olhos juvenis levantaram-se então dos seus próprios devaneios. Ele olhou profundamente nos olhos de Jesus, sentiu como se o mestre tivesse desnudado, como se Jesus pudesse ler os seus pensamentos. As suas pernas estavam trêmulas, as mãos suarentas. Jesus sorriu, esperando a sua resposta. O desejo que o jovem pudesse seguir os seus passos. O tempo corria, o silêncio se fazia, a noite havia caído, quando o jovem, em tom muito baixo, disse a Jesus: eu irei contigo, mas eu gostaria de primeiro disputar em Israel os triunfos dos jovens. Eu gostaria de pedir ao Senhor que me esperasse apenas uma semana, e logo depois de participar da corrida de bigas, eu acompanharei os teus passos. Jesus, num tom muito sereno, disse ao jovem: eu não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Não há mais tempo a perder. O jovem continuou debatendo, justificando-se com Jesus. Mas eu estou treinando há muitos meses. Os meus pais fizeram um grande empreendimento comprando os cavalos para que eu possa vencer essa corrida. Os jogos estão muito próximos, Senhor. Deixa-me participar dele. Renuncia-te a ti mesmo, disse o mestre. Vem e segue-me. Ali estava o encontro da horizontalidade da vida, representado no jovem com as suas aflições, os seus conflitos. O encontro com a verticalidade, representada por Jesus, na sublimação divina. Jesus continuava em silêncio, esperando o jovem dar a sua resposta final. O jovem insiste pela terceira vez. Eu não receio, Senhor, entregar o ouro, entregar o dinheiro, entregar os títulos. Quero apenas ter essa oportunidade. Dá-me, Senhor, a oportunidade de participar dessa corrida. E Jesus, com voz firme, lhe disse: dá-me de ti próprio, dá-me a tua vida, e eu haverei de oferecer-te a vida eterna. Naquele momento, o jovem recordou-se que amigos estavam esperando para que ele pudesse ir à cidade discutir questões da corrida. Era um compromisso já marcado. Eram os detalhes finais. E então, o jovem olhou para Jesus e lhe disse: não posso. Não posso seguir-te agora. Perdoa-me se me amas. E como se uma catapulta fosse colocada nos pés daquele jovem, ele pulou alto e saiu a correr, sumindo na escuridão daquela noite. O mestre, assentado, tinha lágrimas nos olhos. Uma semana depois, em Cesareia de Filipe, considerada a capital do ócio e do prazer, os festins atraíam homens e mulheres vindos de diversas partes de Israel e também fora de Israel. Aos sons de trompas, pífanos e flautas, as corridas de bigas abriam aquelas competições. Lá embaixo, na arena, jovens seguravam os cavalos fogosos, que aguardavam apenas o sinal para a grande disparada. O mancebo rico lá se encontrava. O coração palpitava, aguardando o grande momento. Tinha certeza que venceria.
Ele havia se preparado durante meses para participar daquela corrida, que seria aquela que lhe trazia a glória, o aplauso do mundo. A multidão se avolumava, as moedas tilintavam para as grandes apostas. Quando se ouve o estampido, era o sinal. Chicotes vibram no ar e os condutores dão velocidade às bigas. A multidão delirava. Os pais do jovem mancebo rico ali se encontravam, estavam muito felizes. Quando, de repente, numa manobra menos feliz, uma das bigas tomba ao chão. O jovem que estava por sobre a biga cai na arena e não tem tempo de levantar-se, porque é despedaçado pelas patas velozes em disparada dos demais cavalos e das bigas que vinham logo depois. Caído ao chão, com as entranhas abertas, nos seus últimos suspiros, o jovem mancebo recordava-se das palavras de Jesus. Renuncia a ti mesmo, vem e segue-me. Aquele jovem não foi forte o suficiente para renunciar e seguir Jesus. Somente mais tarde, este jovem iria reencarnar-se em diversas outras experiências, podendo participar da equipe de Francisco de Assis. Mais tarde, tendo participação no movimento reformista de Martinho Lutero. E hoje, esse mancebo rico é conhecido como Espírito Miramês, também chamado Shaolin, que pela mediunidade de João Nunes Maia tem desdobrado o Evangelho de Jesus. Essa história nos faz meditar sobre a proposta do nosso estudo da noite de hoje. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Allan Kardec, o nosso codificador, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, tem ocasião, orientado pelo Espírito de Verdade, de poder analisar, estudar de forma profunda, trazendo para os dias atuais essas palavras do meigo Rabi. Muitas pessoas, muitos de nós, que nos encontramos aqui na Terra, possuímos 2 trabalhos, 2 empregos. A linguagem simbólica, servimos a 2 senhores. E muitas vezes, durante um largo período, enquanto empregados, conseguimos atuar nos 2 empregos. Contudo, à medida que o tempo vai passando, a idade vai avançando, chega o momento que, por mais que nós queiramos e precisemos permanecer nos 2 empregos, a produção ela vai cair. É natural. Surge o estresse, o cansaço. Essa movimentação vai nos trazendo, em determinado instante, a necessidade de escolhermos entre uma ou outra função, entre um ou outro emprego. O fascínio do mundo, o convite à vivência das situações que estão ao nosso derredor, muitas vezes calam fundo no nosso peito. E há diversas experiências na nossa vida em que nós precisamos fazer escolhas. Ou servir a Deus, ou servir a Mamon, ao mundo. Porque não há como servirmos a 2 senhores. A mídia, de uma maneira geral, tem esse poder de dissuadir, de nos envolver, de nos fazer adentrar caminhos, assumir comportamentos, passarmos a viver da moda, da tecnologia de ponta. Quantos de nós somos influenciados pelo meio que nós vivemos? E é necessário nós podermos despertar na intimidade do nosso coração
a vontade de poder seguir as coisas espirituais. No mundo capitalista em que nós nos encontramos, nós estamos em busca de ter coisas e esquecemos de ser alguém. Valorizamos tantas coisas supérfluas, quando em real o necessário nós já possuímos. Na questão 716 do Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer, orientado pelos benfeitores, que nós sofremos por aquilo que é supérfluo. Que é preciso nós abrirmos os nossos olhos para enxergar aquilo que nós já possuímos e precisamos valorizar. Aliás, Antonois Saint-Exupéry, na Boca do Pequeno Príncipe, ele chegou a asseverar que o essencial é invisível aos nossos olhos. Mas será que é possível viver o Evangelho de Jesus em sua inteireza nos dias atuais? Nesta época em que estamos vivendo um momento de licenças morais, de permissividade, onde tudo pode, a libertinagem vivenciada nas nossas vidas, época em que a drogadição se alastrou entre jovens e adultos, onde o sexo muitas vezes é corrompido, a nossa falta de compromisso de uns com os outros, a embriaguez, a drogadição, como já dissemos, o desrespeito a nós mesmos, à natureza, ao próximo. Será que é possível nós fazermos essa escolha entre Deus e Mamon? Sem dúvida. É um convite incessante que todos nós recebemos para termos uma vida saudável. Quantos são os tormentos que cada um de nós muitas vezes nos impomos em noites de insônia para aumentar os nossos haveres, que muitas vezes são mais do que suficientes. Muitas vezes escravizamos a penosos trabalhos para podermos amealhar riquezas, gozos materiais, prazeres. Nos matamos para amealhar a riqueza e morremos sem usufruir delas. É preciso nós avaliarmos o que temos feito das oportunidades que batem à nossa porta. Por outro lado, nós vemos criaturas totalmente despojadas, que gastam todo o dinheiro que possuem sem avaliar as consequências, que esbanjam a riqueza sem demonstrar nenhum interesse por ela. E muitos dizem que são desprendidos dos bens terrenos. Isso não é desprendimento. Isso é descaso e indiferença. O desapego aos bens terrenos consiste em nós apreciarmos o seu justo valor aquilo que possuímos, utilizando de forma correta. Porque as palavras de Jesus, de maneira alguma, elas podem ser tomadas ao pé da letra. Porque, do contrário, a criatura ela ficaria inativa, esperando que a divindade possa dar tudo. É preciso nós buscarmos o nosso sustento. Muitas pessoas dizem que o Evangelho faz apologia à pobreza. Isso não é verdade. O Evangelho de Jesus nos convida a utilizar bem os talentos que nos foram confiados, inclusive multiplicando-os. Mas é preciso saber utilizar, de forma que os recursos materiais, eles não comandem as nossas vidas. Porque aqui na Terra, nós somos apenas usufrutuários dos bens terrenos. Somos administradores que temporariamente possuímos em nossas mãos os recursos. E, de repente, quando a morte advém, nós precisamos apresentar as nossas contas.
as possibilidades financeiras, o dinheiro, o poder, que é o que o mundo nos apresenta, são talentos que Deus nos confia para podermos multiplicar. Mas o maior testemunho que nós precisamos saber dar é estar no mundo sem ser do mundo. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, ele já dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O Evangelho não nos proíbe de maneira alguma utilizar o dinheiro que nos favorece. Aliás, aqui no mundo terreno, o dinheiro é necessário. Até uma música da popular brasileira que diz: é preciso pagar para nascer, para viver e para morrer. A problemática é quando a insatisfação bate à nossa porta. É quando nós começamos a ser comandados por aquilo que não possuímos. E nessa busca incessante, ficamos frustrados, infelizes, deixamos nos envolver até pela depressão. Nós temos o dever, o compromisso de trabalhar para a melhoria do mundo, começando por cada um de nós. Mas é imprescindível nós também cuidarmos das coisas espirituais. Não podemos nos esquecer que a nossa vida terrena é uma viagem muito curta, onde precisamos saber aproveitar as oportunidades. Aliás, há uma frase que diz que nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. E é por isso que nós precisamos a cada dia, a cada momento, nos fortalecer para fazermos o que é certo, na hora certa, no momento exato, usufruindo dos recursos que a divindade nos ofereceu, mas sabendo também canalizá-los para o bem. Porque a riqueza, o poder existe para que nós saibamos utilizar. Muitas pessoas falam da desigualdade das riquezas, que a solução estaria em dividir toda a riqueza que há no mundo para todos de maneira equânime. E no Livro dos Espíritos, os benfeitores nos dizem que esta é uma ilusão. Porque se nós fizermos isso, se nós pegarmos todo o dinheiro do mundo, distribuirmos agora mesmo, de forma equânime para cada um, daí 5 minutos, no máximo 5 minutos, haveria diferença novamente. Porque há aquele que sabe gastar, aquele que não sabe gastar, aquele que sabe guardar, aquele que sabe multiplicar. E daí a pouco, as diferenças haveriam novamente. O problema não é a diferença. A problemática é como nós lidamos com as diferenças que existem no mundo. Há uma passagem do Evangelho que demonstra claramente que Jesus esteve aqui na Terra, valorizando a todos, respeitando a todos e trazendo direcionamentos para que nós saibamos servir a Deus e a Mamon nos momentos certos. Gostaríamos de poder trazer aos nossos internautas uma mensagem que foi psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, no livro Boa Nova, seu capítulo 23, que conta que a condenação das riquezas ela havia se firmado no coração dos seguidores de Jesus. Por diversas vezes, Judas Tadeu, ele queria impor aos assistentes, aqueles que iam escutá-lo, entregar todos os bens que possuíam aos pobres. Filipe, não raro, convidava as pessoas para poder sair distribuindo
as suas roupas, seus sapatos, que ninguém deveria possuir mais de uma túnica, mais de uma alparca. As discussões entre Simão Pedro e Mateus Levi, que dentre os apóstolos era o mais rico, se faziam constantes. E muitas vezes Simão Pedro utilizava-se das palavras de Jesus, dizendo ao companheiro Mateus: é mais fácil um camelo passar o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus muitas vezes percebia que entre os apóstolos haviam essas discussões, mas ele sentia que não era o momento de poder trazer a eles o ensinamento. Percebia que cada um deles traziam dúvidas a respeito daquele assunto e chegaria o dia para a grande lição. Jesus, na sua sabedoria incomum, aguardava os momentos exatos para trazer aquilo de que necessitamos para o aprendizado. E esse momento chegou na cidade de Jericó, onde ali morava um judeu chamado Zaqueu. Cobrador de impostos, Zaqueu era publicano, portanto, odiado pelos da sua raça. O Império Romano era muito ardiloso. Quando, por acaso, abriam uma alfândega em determinada cidade, eles faziam uma espécie de um leilão para que os próprios judeus pudessem disputar o cargo de coletor. O coletor de impostos não recebia salário do Império Romano. O salário do coletor era tirado justamente dos impostos que eram pagos. O direito de arrecadação era um contrato que se firmava durante 5 anos, o que muitas vezes era realizado. O coletor de impostos tinha as taxas fixadas do pagamento dos impostos para o Império Romano, então eles subiam as taxas para delas retirar o seu pagamento e dos funcionários. Alguns deles exorbitavam as taxas e, por isso, enriqueciam e eram detestados, humilhados pelos da sua própria raça. Zaqueu era um homem muito rico, casado, possuía 2 filhos, odiado pela cidade onde morava. Então ele tentava preencher os vazios da sua alma com bens exteriores. Sua casa era muito bem ornamentada, mandara trazer artes vindas de diversas outras partes do mundo para embelezar seu nobre palácio. Gordinho e baixinho, ele não recebia ninguém à sua casa, a não ser os funcionários da alfândega, já que ninguém na cidade gostava de estar na sua presença. Zaqueu já havia ouvido falar de Jesus. Desejava um dia poder vê-lo, quem sabe conversar com ele. E foi justamente em um dia em que ele estava trabalhando na alfândega que ele chegou a notícia de que o meigo Rabi havia entrado às portas de Jericó, curando inclusive um cego que estava à entrada, o cego Bartimeu. Zaqueu esqueceu da sua condição de coletor de impostos e saiu a correr. Foi ao encontro da multidão que se encontrava reunida pelas ruas da cidade. Como tinha pequena estatura, ele tentava embrenhar-se no meio do povo sem conseguir ver Jesus, que estaria passando por ali. Conta-se que ele solicitou um homem que estava sobre um jumento, um animal, dizendo que lhe pagaria qualquer importância. Mas o homem, percebendo de quem se tratava, não quis vender o jumento. Também Zaqueu ofereceu dinheiro a um outro homem que ali estava, de braços muito fortes, para que pudesse colocá-lo sobre os seus ombros. Mas o homem também não desejou.
Foi quando Zaqueu avistou um sicômoro, uma árvore típica daquela região, espécie de uma figueira, que tinha os troncos mais baixos, ou melhor, as ramagens. E ele, então, como se aquela árvore tivesse fabricado uma escada para ele subir, subiu e ficou deitado sobre os galhos. Foi quando Jesus por ali passou. E parando de frente à árvore, disse: desce já daí, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. Não podia ser. Ele estava sonhando. Jesus dirigira a palavra ao seu coração. Ele escorreu figueira abaixo e foi preparar o banquete em sua residência para receber Jesus naquele fim de tarde. Quase noite, à porta do palacete, Zaqueu encontrava-se com a sua família, enquanto Jesus caminhava em direção à casa do cobrador de impostos. A multidão estava reunida. Os doutores da lei ali estavam. Os rumores diziam que Jesus entraria na casa de um publicano, homem considerado de má vida. Entre os apóstolos, sem palavras articuladas, eles julgavam a atitude de Jesus. Mas não se tratava Zaqueu de um homem rico que devia ser condenado, pensava Filipe. Simão Pedro logo meditava: mas como justificar tudo isso? Se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei, os fariseus e saduceus diziam: esse homem não pode ser o Messias. Ele assenta-se à mesa com os publicanos. Jesus, como se pudesse perceber o pensamento de todos eles, eis que ali à porta da casa de Zaqueu, abraçado ao publicano, disse em tom alto: eu vim ao mundo não para aqueles que são saudáveis, mas para aqueles que estão doentes. Zaqueu, emocionado, disse: hoje a felicidade, Senhor, adentra o meu lar. Adentraram no grande palacete Jesus, os seguidores. Tudo foi preparado com muito carinho. Assentaram-se em torno da mesa, os apóstolos um tanto quanto acabrunhados, com todos aqueles requintes que Zaqueu oferecia, quando, segundo o espírito Humberto de Campos, pela mediunidade do Chico, Zaqueu, olhando para Jesus, estava sentado ao seu lado, emocionado, disse ao mestre: Senhor, é verdade que eu tenho sido, durante muito tempo, observado como um homem de vida reprovável. Mas desde muitos anos, eu tenho procurado empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que rodeiam na minha vida. Compreendendo, mestre, que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, eu organizei múltiplos serviços de criação de animais, de cultivo permanente da terra, e até de Jerusalém, muitas famílias já me vieram buscar para ter trabalho, indispensável para o recurso à vida. E à medida que Zaqueu falava, Jesus, interessado em escutar a sua história, entrecortou a fala de Zaqueu, dizendo-lhe: abençoado Zaqueu, seja o teu esforço. Mas o publicano, ele continua: hoje eu estou muito feliz com a presença do Senhor em minha casa. E tão profunda é a minha alegria que eu repartirei amanhã com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho prejudicado alguém, eu vou indenizar 4 vezes mais. Jesus, naquele instante, então, sorri e diz para Zaqueu: hoje a salvação veio a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que havia se perdido.
Naquele instante, alguns dos discípulos não ocultavam as suas deduções. Alguns questionavam, inclusive, a postura de Jesus. Foi quando o dono da casa, Zaqueu, se ausentou por alguns instantes da sala. E foi neste instante que Pedro, um tanto quanto exacerbado, disse: mas por que tamanha aprovação a um rico mesquinho, Senhor? As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que é que não nos hospedamos numa casa humilde, mas esse palacete suntuoso que contrapõe a todos os ensinamentos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo aos pecados? Jesus então olhou para Simão Pedro, para todos que estavam ali reunidos, e disse: vocês acreditam por acaso que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Pois eu vos digo, qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? E foi ali, na casa de Zaqueu, que Jesus contou a famosa parábola dos talentos, que todos nós conhecemos. Ao terminar de contar a história, eis que Zaqueu já estava sentado ao lado de Jesus. O mestre coloca suas mãos sobre os ombros do cobrador de impostos e lhe diz: bem-aventurado sejas tu, Zaqueu, servo bom e fiel. Dizem os historiadores que anos após a crucificação de Jesus, Zaqueu, a pedido de Simão Pedro, aquele mesmo apóstolo que questionou a atitude de Jesus, solicitou ao ex-publicano para ir trabalhar nas terras de Cesareia, tornando-se ali um grande divulgador dos discípulos da Boa Nova. Ah, meus amigos, quando na noite de hoje nós somos convidados a refletir sobre não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a Mamon, nós queríamos meditar sobre as nossas escolhas. Aproveitemos as oportunidades do mundo, mas não nos esqueçamos das coisas de Deus. Antes de entrarmos no ar para a nossa palestra, nós estávamos conversando com Marcos Túlios, que ele nos disse algo que tocou profundamente o nosso coração a respeito da Associação Espírita Obreiros da Fraternidade. Ele nos disse que quando estão presentes nas reuniões públicas, nas reuniões doutrinárias da instituição, ao final, todos têm o hábito de se abraçar e dizer: aqui nós amamos. E é com essa frase que nós damos, então, ensejo a nossa segunda parte da nossa live, abrindo um espaço para perguntas e respostas, se for o caso, em torno do tema, dizendo: aqui nós amamos. Queríamos agradecer carinho, a presença de todos vocês em nossa live, seja pelo YouTube da instituição, da TV7, pelo Facebook. Queria convidar a todos para que deem o seu like na palestra. Isso é muito importante para a divulgação. Também que possam se inscrever. Faça a sua inscrição no canal. Ative o sininho para receber as novas notificações quando, por acaso, uma nova palestra for divulgada. Esperamos que, de alguma forma, tenhamos contribuído para as nossas reflexões essa noite em torno do tema do Evangelho de Jesus. Estamos aguardando a sua presença, Marcos, para a continuidade do nosso trabalho. Meu amigo, que alegria, que belas reflexões, viu? Você fez a gente viajar agora para o passado, para aquele tempo de Jesus.
e sentir pertinho ali naquele momento, né, em que esses personagens maravilhosos do Evangelho se encontram com ele, e aqui agora a gente busca se encontrar com Jesus da mesma maneira, né? E eu vou ser bem sincero a você, quando você encerra a palestra dessa maneira, Ave Maria, para segurar o choro aqui foi difícil. Eu imagino que nossos companheiros aí, nossos amigos que fazem parte da casa, que acompanham esse trabalho, tenham sentido a mesma emoção, né? Nossa amiga Nice está aí, Ivonete, Raimundo, conhecem essa prática e, sinceramente, deu saudade agora, viu? Deu saudade da nossa aglomeração. Muito obrigado mesmo, a gente agradece bastante, imensamente, pelas suas reflexões, foi realmente uma noite luminosa, foram palavras luminosas, que realmente reverberarão nos nossos corações sempre, a gente ficou muito agradecido. O público interagiu conosco, né, de várias partes, não só do país, como do mundo, né? Nós temos pessoal da Noruega, de Portugal nos acompanhando, sempre temos gente de vários estados nos acompanhando aqui nas nossas lives, e assim, nós não estamos vendo nenhuma pergunta, só gratidão mesmo, só reflexões, né? O Raimundo, ele traz um comentário, ele diz assim, que a falta do entendimento das leis divinas e o objetivo da vida, né, torna o ser humano um ser egoísta, né? Se você puder comentar sobre isso, sobre esse comportamento humano, quando o Jesus diz não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Porque ou você amará um e odiará o outro, nesse sentido do esquecimento, né? Porque a gente costuma traduzir errado, conceituar errado a palavra odiar, né? O Cristo utilizava desse termo, mas tem uma questão de tradução. Mas, na verdade, seria esquecer, né? Nós nos afastamos, nos esquecemos de Deus, de cultivar, né, as virtudes que nos aproximam de Deus. Se você puder comentar para a gente um pouquinho sobre isso. Na verdade, o que acontece, Marcos, é que nós tomamos ao pé da letra os ensinamentos de Jesus e é preciso nós fazermos o que o Espiritismo nos oferece. Retirar o espírito da letra, o véu, para nós compreendermos em essência o que ele quis nos ensinar. Então, é óbvio que nós não devemos renegar as coisas do mundo, virar as costas para as experiências que estão para serem vividas. Então, nós temos aí as nossas festividades, as nossas reuniões sociais, nós temos viagens que fazemos a lazer, existem vários convites que a vida nos faz, que são para nós aproveitarmos, porque estamos aqui no mundo. O que nós não podemos fazer é tomar isso como o ideal para a nossa vida, esquecendo os verdadeiros tesouros que são os espirituais. Como Jesus ensinou para os apóstolos, ali na casa de Zaqueu, o Evangelho não deseja que nós nos tornemos mendigos da vida. Sejamos aqueles que estamos necessitados de tudo e de todos, e com isso vamos entrar no reino dos céus. Existem muitos pobres que são muito orgulhosos, como há muitos ricos que já descobriram a humildade e são verdadeiros servidores da causa de Jesus. Então, o entendimento, conforme diz o nosso companheiro Raimundo, das leis divinas, abre a nossa mente, o nosso entendimento a respeito da proposta do Evangelho, de forma que nós possamos vivenciar de maneira correta, iluminando o nosso coração e aqueles que estão ao nosso derredor. Muito bom, meu amigo, muito bom mesmo. O Marcos, nosso amigo Marquinhos, traz o seguinte comentário. Nesse momento de pandemia, onde muitos perderam emprego e se encontram necessitando do recurso material, como pôr em prática o tema de sua palestra nesta noite? A proposta da pandemia é uma proposta de interiorização, de redescoberta e de solidariedade. Quando nós vivemos uma sociedade onde muitos têm, aliás, poucos têm tanto e muitos têm tão pouco, é necessário nós aprendermos a poder estender a mão àqueles que estão na jornada conosco. Temos acompanhado o noticiário
Muitas instituições têm se levantado para estender a mão àqueles que são em condições de necessidade. Isso é realmente uma redescoberta que nós fazemos, onde muitas vezes nós pensamos que tudo está perdido, em que só as coisas negativas estão acontecendo. Temos percebido muitos corações, individualmente ou coletivamente, trabalhando em favor do próximo, buscando compreender a dor do outro e auxiliando de alguma forma. Então, o ensinamento não se pode servir a Deus e a Mamon é perfeitamente empregado na proposta da pandemia, no sentido de que nós devemos nos desprender um pouco das nossas questões materiais e buscar, então, espiritualmente e até materialmente, auxiliar aqueles que estão na retaguarda, necessitados hoje. Amanhã podemos ser cada um de nós, onde gostaríamos que os outros também pudessem nos auxiliar. De fato. Kardec até discute essa questão da solidariedade, nos dando uma ideia de que a humanidade ela deve se organizar como uma humanidade produtiva, que vai buscar o alimento, né, vai produzir o alimento, vai encontrar caminhos para fazer a distribuição. E veja, ele pensou isso quando o mundo nem era ainda completamente globalizado, na metade do século XIX. Vai buscar estender seus mecanismos de telecomunicação, e nesse sentido a gente percebe que nós realmente, quando não produzimos algo em uma determinada região, esse algo precisa ser buscado em outro lugar. Quando um determinado conjunto populacional não consegue se prover a si mesmo, né, nós precisamos do auxílio, né, do contato com outro grupamento. Quando alguém mesmo próximo a nós não consegue prover suas próprias necessidades básicas, quando algum desconhecido a gente percebe que passa por dificuldades e necessita do auxílio, o nosso auxílio é necessário. Como você fala, estender a mão é necessário. Isso acontece tanto em pequena escala como em larga escala. E nós fomos criados para a convivência em sociedade. Nós somos feitos, nosso mundo escola, ele é construído para a solidariedade humana. Quando a gente fala de solidariedade, a gente abrange esse aspecto em tudo. E aí, falando nesse assunto, já que você tocou nesse ponto, você faz parte, é um dos maiores divulgadores da Fraternidade Sem Fronteiras. Se você puder falar do projeto, você está com a camisa aí da ONG, eu também estou com a minha aqui, ó, não sei se dá para ver o pessoal, do Fraternidade Sem Fronteiras, se você falar um pouco dessa proposta, né, tomando como base exatamente essa proposta do Cristo, do Evangelho. A Fraternidade Sem Fronteiras, Marcos, assim como várias outras instituições no nosso país e fora dele, tem o intuito de realmente buscar realizar este trabalho, de alargar a nossa visão de que no mundo nós não podemos ter fronteiras, que o ser humano é ser humano em qualquer parte e que o nosso próximo que estiver necessitando, nós precisamos, dentro das nossas possibilidades, auxiliar. Kardec até dizia ao seu tempo que nós deveríamos ter vergonha de viver no mundo onde as pessoas morrem à fome. E hoje, segundo dados estatísticos da FAO, Organização Mundial de Alimentos, a cada 5 segundos morre uma criança esfaimada na Terra. E a África, como nós sabemos, é um continente muito sofrido, marcado pela dor, onde, em alguns países, a miséria se alastra e a morte, ela chega realmente sem nenhum alarde, com muito alarde. Nós temos, em diversos países da África, o trabalho realizado pela Fraternidade Sem Fronteiras, especialmente no Malawi, no Madagascar e em Moçambique. Hoje são mais de 15 mil crianças em 32 centros de acolhimento. Aqui no Brasil, nós também temos várias frentes de trabalho, em Roraima, na Paraíba, com crianças com microcefalia, também aqui em Belo Horizonte. Temos agora um novo trabalho realizado com pessoas de rua, tanto em Campo Grande, iniciando no Rio de Janeiro e também aqui em Belo Horizonte. Temos os Retratos de Esperança, que são trabalhos voltados a pessoas carentes do sertão nordestino,
interior da Bahia. Temos atividades também com crianças com problemas na pele, o Jardim das Borboletas. Então, é um trabalho que tem agregado muitas pessoas, envolvido muitos corações, que entenderam a proposta da solidariedade e se uniram a nós. Então, aqueles que estão nos assistindo, os nossos internautas, que ainda não conhecem a Fraternidade Sem Fronteiras, entrem no site www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Há várias maneiras de ajudar, apadrinhando o projeto com apenas R$ 50 mensais, dando ensejo para que crianças recebam alimentação e a sustentação dos nossos projetos, divulgando para que outras pessoas possam conhecer, participando das nossas caravanas, que agora estão suspensas em virtude da pandemia, mas sempre estamos realizando atividades presenciais, onde as pessoas podem conhecer de perto as atividades realizadas pela Fraternidade Sem Fronteiras. Então, convidamos os nossos internautas, nós somos divulgadores, apoiadores, coordenamos as caravanas da educação, tem o intuito de levar a mensagem dos valores aos corações das crianças em Moçambique. Muito bom. E a Ivanice até comenta aqui, ninguém tão rico que não necessite de alguém, nem tão pobre que não possa ajudar o outro. De fato, o pouco que a gente faz, a migalhinha que a gente consegue doar, o nosso óbolo, né? Muitas vezes aquilo que pode até faltar para a gente ou não, ou pode ser o que sobra, com certeza vai ser suficiente, ou vai ser necessário, vai ajudar o outro, né? Nessa ajuda, nessa solidariedade, nesse auxílio, a gente consegue alcançar a necessidade do outro. Isso é muito importante, a gente ser solidário à dor do outro. E a fome é um mal que ainda derruba muita gente, né? Ainda causa muitos desencarnos. É uma morte, né, lenta, dolorosa, muito sofrimento causa ainda no mundo. E nós temos um mundo tão produtivo, né? Um mundo tão cheio de possibilidades, né? Cerca de 30% do que a gente produz de alimento é perdido, né? Você imagina, nós perdemos 30% dos alimentos, então nessa cadeia de produção você está perdendo energia, você está perdendo horas de trabalho, né? Você está desperdiçando várias coisas, situações, e muitos por aí sem o alimento, sem o básico necessário para a vida, né? Os comentários gerais que nós temos visto aqui, Wellerson, só são de gratidão, né? A Beta fala de gratidão, a Cilde fala gratidão sempre, Jesus nos abençoe e nos ampare, né? A Ivonete disse, excelente, ficaria horas assistindo. Realmente, Wellerson, se você pudesse ficar até meia-noite de amanhã, ia ser muito bom. Passamos a noite aqui conversando, né? Você que é mineiro, da terra de Chico, deve ser uma delícia passar horas conversando sobre o Evangelho, tomando um cafezinho, comendo um pão de queijo, ou um bolinho, né? Um bolinho fofo, como a gente chama aqui. É uma maravilha, né? Sou eu que agradeço, Marcos, o carinho, a presença de todos os nossos internautas, a participação de todos, a interação. Falar do Evangelho sempre é muito bom. Envolve os nossos corações em paz, em harmonia, e nos leva a meditar sobre as nossas vidas. Muito bom, meus amigos. Muito obrigado pela participação do público, todos vocês. E gratidão a Wellerson, gratidão a Jesus por ter se dedicado, né? Por se dedicar, né, à nossa transformação, por ser o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, por trabalhar incessantemente, que nós possamos, guiado pelos seus passos, trabalhar incessantemente pela transformação de nós mesmos e pela transformação da humanidade através do Evangelho, que é exatamente esse o ponto que aqui queremos consolidar, né? Então, para encerrarmos, né, na verdade, nossa live de hoje, Wellerson, queria saber se você se sente à vontade para fazer nossa prece final, inspirado pelo Cristo, com certeza, pela espiritualidade, nos trazendo suas palavras finais e sua prece. Mais uma vez, muito obrigado, Marcos, pelo convite, pela oportunidade, agradecer aos nossos internautas pela presença. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos em nossa prece final. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará.
Deitar-nos faz em verdes pastos e guia-nos mansamente a águas tranquilas. Refrigera-nos a alma, guia-nos pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que andássemos pelo vale das sombras e da morte, não temeríamos mal algum, porque tu, ó Senhor, estará conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Preparas um banquete para nós, a presença dos nossos inimigos. Unges a nossa cabeça com óleo, nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão por todos os dias de nossas vidas, e nós habitaremos a casa do Senhor por longos e longos anos. As vibrações desse salmo, Senhor, nós te agradecemos por essa noite de bênçãos, de aprendizado, desejosos que a luz do teu evangelho possa aplacar a escuridão da nossa noite, direcionando os nossos caminhos, corrigindo as nossas atitudes, iluminando o nosso ser. Vem ter conosco, Senhor. Abençoe todos os lares aqui representados, fortalecendo a cada um de nós para os embates da vida. Sê conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meu amigo, mais uma vez. Você Adeus. se tornou agora amigo de todos da casa, da Associação Espírita Obreiros da Fraternidade. Com certeza teremos outras oportunidades para estarmos aqui juntos, falando sobre o Evangelho, sobre fraternidade, sobre solidariedade, sobre tudo que nos eleva. E a gente fica muito feliz e a gente encerra, então, com a frase que você agora eternizou aqui também no YouTube, né? Aqui nós amamos, então vamos amar, vamos nos fraternizar, vamos ser melhores. Levemos essa frase para o nosso lar. Durante o Evangelho lá, no final, nos reunamos com nossos familiares e dizemos: aqui nós amamos, né? Para que a gente possa sempre lembrar disso, que o amor deve prevalecer sempre. Wellerson? Até mais. Até mais. Até mais, público. Um grande abraço a todos.